Bom dia, meus amigos e irmãos. Tenham um ótimo dia. Mais uma oração da manhã. Nesta manhã vamos falar a respeito olhando para a direção errada. É preciso, por questão de vigilância e temor a Deus, estarmos atentos à direção e à forma como olhamos as pessoas à nossa volta. Então vamos falar uma história bastante conhecida do rei Davi. No livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo do 1 ao 5 diz: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo o Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava se banhando. E essa mulher, muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura, não é esta Batseba, filha de Elia e a mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros, a mandou trazer, e entrando ela, ele se deitou com ela. Ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então podemos entender aqui no livro de Samuel que o rei Davi naquela época, era uma época de guerra, e ele estava em casa ali no seu castelo, né? E ele estava desocupado. Então ele estava no lugar onde ele estava desprotegido, que ele olhou para a mulher e se seduziu. Ele foi tentado. Uma questão que ele foi tentado e pecou a trazer aquela mulher e ter relação com ela. Por causa que aquela mulher ela já era casada, e casada com um dos seus soldados. E o seu soldado estava na guerra. Era um lugar onde o rei tinha que estar também, junto com seus soldados, no campo de batalha. E ali também Davi caiu por causa, a palavra diz que ele é o homem segundo o coração de Deus. Mas só que ele não procurou a Deus quando ele foi tentado. É isso que acontece nos dias de hoje, na nossa vida. A gente ter essa intimidade com Deus, buscar Deus no momento de tentação. Então Davi, naquele momento, ele caiu ali na tentação, no embaraço do inimigo. Ele alimentou ao olhar, então ele foi e praticou o pecado. Então ele caiu ao ter relação sexual com aquela mulher que era casada. E aí está nas escrituras dizendo que ele teve relação com ela, teve um filho com ela, e assim ele quis acobertar e mandou matar o seu marido lá no campo de batalha. Casou com ela, com a Batseba, mas depois de 7 dias que seu filho nasceu, ele morreu. Então você vê, um pecado leva o outro. Isso é uma destruição que aconteceu tanto da família desse soldado, como também do rei Davi, ao ele pecar diante de Deus. Então Davi não teve o temor a Deus. Temor a Deus é você ser sincero a Deus, você buscar a Deus diante das dificuldades da vida, diante das tentações. Que você que tem família, que você que tem esposa, ou que você tem um marido, que você possa entender como é precioso a sua família, os seus filhos, o seu lar. Que você possa buscar a sabedoria de Deus e assim edificar a sua casa. Que o inimigo não possa entrar na sua casa, e sim Jesus Cristo reinar na sua casa. Faça de tudo, ore, entre na intimidade do seu quarto, busque a Deus, seja sincero com Ele. Porque o pai sempre vai escutar aquele filho que é sincero em dizer o que está acontecendo. E ele vai livrar você da tentação e de cair e destruir a sua família. Porque lá no livro de Tiago,
capítulo 1, versículos 5 e 6 fala: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque com a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de um para o outra parte. Então você pode entender aqui no livro de Tiago que está dizendo que é para nós pedir sabedoria a Deus, ter humildade, falar com Ele, usar o nosso dom, o dom que o Espírito Santo dá para cada um de nós. É usar o dom da fé, o dom do entendimento, né? O dom da sabedoria, e você buscar a Deus ali neste momento, no momento de aprovação, no momento de tentação, que a palavra diz que está escrito que Deus deixa a gente suportar, e a aprovação é um ato do ser humano, é algo natural que a gente consegue passar por ele. Mas só que se a gente vê que a aprovação é grande, a tentação é grande, devemos ter essa sabedoria de buscar Deus no nosso íntimo, com sinceridade, falar tudo para Ele, falar para o nosso Pai, falar como um filho fala para o pai, com intimidade ali, com sinceridade, que Ele vai nos levar ao alcance, com fé, de a gente passar pela essa aprovação, por essa tentação, e assim nos livrar disso. A gente tem que entender que a aprovação, a gente usando a nossa fé, vamos ficar mais forte para o nosso dia a dia de batalha. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 4 diz: a paciência, a experiência, e a experiência é a esperança. Então, meus irmãos, que a gente possa ter experiência, paciência, a gente não ser precipitado nas nossas ações, quando tiver algo de errado, e a gente buscar primeiro a Deus. Então a gente tem que ter esse bastante cuidado nas nossas ações. Então, que possamos ter bastante cuidado, que a gente deve olhar para dentro da nossa casa, olhar para dentro da nossa família e não para fora. Também nos nossos ambientes, ambiente de trabalho, no nosso colégio, na faculdade ou no meio das nossas amizades. Tome cuidado por causa dos laços do inimigo, do embaraço. Ele vai buscar sempre tentar você em qualquer momento de distração que você ter, para você cair e desonrar a Deus ou destruir a sua família, que é o bem precioso. Então, meus irmãos, não perca a sua salvação por um momento de prazer, um minuto de prazer. Tome cuidado com isso, que o Espírito Santo guie vocês a fazer o que é correto. Peça a Ele para desviar da tentação e do pecado, para fortalecer você no dia a dia das batalhas. Agora vamos orar, meus irmãos. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, grandioso és Tu, papai. Clamamos a Ti nesta manhã, Pai, para nos renovar, nos fortalecer, Pai. Abençoa cada um aqui dos Teus filhos que está ouvindo, Pai, esta palavra, que possamos ser cheios do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa nos guiar, Pai, por esse caminho, Pai, o caminho reto, desviando da tentação e do pecado, Pai. Que Ele possa fortalecer a nossa família, unir cada vez mais com o Seu amor, Pai. Estrutura a nossa família, Pai. Reveste a nossa armadura com Teu poder, que é impenetrável, Pai. Que esse dia, Pai, possa ser abençoado na Sua presença. Repreende qualquer espírito maligno, toda inveja, toda feitiçaria, aqueles que queiram nos derrubar, Papai. Obrigado, Pai, por mais esse dia. Agradecemos no nome santo do Seu Filho, nosso único Salvador, Jesus Cristo. Amém.